Sabe o que é mais desafiador do que ser um empreendedor no Brasil? É ser uma mulher empreendedora. Os desafios diários que um meio tão inovador traz serão debatidos por Giovanna Zanforlin, arquiteta e especialista em sistemas construtivos, wood frame e steel frame. Sheila Lima, sócia-diretora da Baliz Construtora, com mais de 25 anos de experiência em obras comerciais. Carol Siqueira, fundadora do Enix, vice-presidente do grupo Inova Steel e diretora de novos negócios. Laís Fernanda Braghiroli, com mais de 17 anos de experiência, é fundadora da Design Gesso e criadora do canal Gesseiro Empreendedor. Recebam agora, Enix, essas grandes mulheres empreendedoras. Sheila, Giovanna e Laís. Que lindas, entraram de mão dadas. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Nós abordaremos alguns temas aqui, mas depois, no final, nós vamos abrir para perguntas também da plateia. E aí a gente vai responder também as perguntas de vocês, para que vocês participem. Nós falamos muito sobre dar voz às mulheres e nós queremos também ouvir a sua voz. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Vamos. Meninas, eu gostaria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês. Vamos seguir a ordem aqui, começando pela Laís. Olá, boa tarde, muito prazer. Eu sou a Laís Fernanda, eu já estou na construção civil há 17 anos e na construção a seco há 15 anos. Eu sou fundadora da Design Gesso. Nós atendemos o sul de Minas e interior de São Paulo. Eu tenho uma filial em Barretos. E também eu sou a fundadora do Gesseiro Empreendedor, que é um curso onde eu ensino os gesseiros, os drywallers e os metal frames a administrar o seu business. Eles têm um volume, uma demanda muito grande, mas acabam não sabendo administrar todos os recursos e todos os processos dentro da empresa. Então, é aí que eu entro e dou essa mãozinha, ensinando eles a como fazerem isso. Eu sou advogada e administradora por formação, então lá dentro eu abordo também a parte jurídica, a contratação, contratos, enfim, é isso. Muito bom, Laís. Giovanna, conte um pouquinho mais sobre você para nós. Olá, pessoal. Meu nome é Giovanna Zanforlin. Sou arquiteta e especialista nos sistemas construtivos de wood frame e steel frame. Morei nos Estados Unidos de 2016 a 2019, onde eu conheci o sistema construtivo mais de perto, vivenciei e tive a oportunidade de trabalhar com esse sistema lá fora. Eu voltei ao Brasil em 2019, querendo me especializar na área, para poder voltar para os Estados Unidos e trabalhar lá. Mas nesse tempo que eu tive aqui, eu vi que tinha um gargalo muito grande na construção civil e uma oportunidade de crescimento maior ainda dentro desse mercado milionário que é o nosso construção civil. Então, comecei a me especializar. A primeira especialização que eu fiz foi de wood frame. Depois ingressei na pós-graduação com o Gilberto, do ITE, em wood e steel frame. E hoje sou especialista nos dois sistemas, nós executamos obras. Eu sou muito fã tanto do steel quanto do wood, mas eu acabo voltando um pouco mais para o wood, porque o steel ele já está bem consolidado no mercado. E o wood ele ainda precisa ser muito fomentado, porque tem muitas críticas em torno dele, paradigmas, uma barreira cultural muito grande. Então, essa é a luta que eu vivo hoje em dia. Nós temos um curso agora, que é o primeiro que foi idealizado por uma mulher no Brasil, The Wood Frame, onde a gente vai desmistificar e ensinar as pessoas como que funciona e qual que é a realidade do wood frame. E nossa construtora também, nós trabalhamos desde o projeto arquitetônico até a entrega de chave nas mãos do cliente. E dentro desse escritório, eu criei a gestão de obra unificada, que é o que facilita e a gente consegue ter
a entrega de obra realmente na velocidade que ela é prometida, na qualidade e eficiências. Muito bacana, Gi. Bom, e me apresentando para vocês, talvez com algumas informações que nem todos saibam, né? Eu sou, além da apresentadora do Enix, que eu nunca fiz curso para isso, gente. Eu simplesmente, no segundo Enix, não tinha verba para pagar uma apresentadora. Vocês não têm noção como é caro. Eu gostaria de receber. Everton, brincadeira. Por simplesmente a gente vai descobrindo os talentos, né? Porque na dificuldade não tem quem faça, a gente mesmo tem que fazer. Mas antes de ser qualquer coisa na parte profissional, eu sou casada com o Gustavo. Eu sou muito feliz no meu casamento. Eu tenho um marido que me apoia em tudo. E eu tenho 2 filhos, um casalzinho. A Lulu, de 3 anos, que estava ontem aqui, não sei quantos viram ela. O Heitor está chegando daqui a pouco também. O Heitor tem 6 anos, eu sou mãe atípica. Meu filho é autista, nível 1 de suporte. E eu estou nesse mercado há mais de 12 anos. Eu vendi as minhas primeiras obras, eu tinha 16 anos de idade. Eu era menor de idade quando eu fechei os meus primeiros contratos. Estava compartilhando ali um pouquinho no Black. Nós não começamos uma empresa financeiramente saudável. Nós começamos com uma empresa que não tinha absolutamente nenhum recurso, pelo contrário, nós tínhamos muitas dívidas. Nós tivemos uma relação de sucessão familiar, consequentemente arcamos muitas dívidas ali da gestão anterior, que era do meu pai e do meu tio. Mas tudo isso só nos fortaleceu cada vez mais. E agora, esse ano, além de ser a VP do Grupo Inovistil, além de ser a diretora do Enix, eu também me tornei mentora. Eu decidi que eu gostaria de fluir, né, com aquilo que eu já carrego, com a minha história, e ensinar outras mulheres. Então, eu tenho uma mentoria chamada Edificadas. Ela não é voltada só para o empreendedorismo, ela tem como pauta, como se fosse a construção de uma casa. Então, nós falamos da fundação, que é os seus propósitos, a sua história, a estrutura, os fechamentos. E aí sim eu entro também na parte empresarial. Mas eu estou muito feliz. Já passamos por muitos perrengues aí nessa vida. Algumas pessoas sabem, outras não. Nós também tivemos um período que nós fomos sócios do Roberto Justus, por 1 ano e meio. E por N motivos, por visões de negócio diferentes, visões de vida diferentes, né? Nós tivemos a cisão no ano passado. E mais uma vez eu me vi na situação de ter que reconstruir tudo de novo. Mas como a gente já passou por isso antes, a gente já sabia como fazer essa reconstrução. Eu falo que cada um dos nossos desafios, este ano o Enix foi um grande desafio também. Cada um dos nossos desafios só nos leva mais adiante. É como um trampolim para o nosso sucesso. E a Sheila? Boa tarde. Bom, eu sou a Sheila Lima, eu sou engenheira civil e durante a minha trajetória eu trabalhei muito com obras de shopping. Na verdade, eu me formei dentro de uma obra de shopping center. Gente, já faz mais de 25 anos, tá? Dentro desse caminho, trabalhei com muitas obras comerciais. Era muito sofrido, viu? Muitas obras noturnas, virava à noite. Quando você começa a crescer, sair da sua cidade, começar a fazer obras fora, viajar. Então, eu tenho uma grande experiência aí por mais de 10, 15 anos aí fazendo esse trabalho. E quando você vai caminhando, você vai crescendo, né? Então, começa com desafios pequenos e eles vão crescendo, assim como seus clientes, né? Cheguei num grande cliente que eu atendo já há mais de 10 anos, que é uma grande rede de fast food aí do Brasil e do mundo. E nesse cliente, eu senti a necessidade de fazer as obras mais rápidas, mais precisas, e com o custo ainda dentro do que o cliente espera, né? Aí, há 5 anos, eu conheci o steel frame e consegui aplicar o steel frame nas nossas obras. Gente, isso foi uma virada de chave no meu negócio. A gente pensa, né? Quem é engenheiro, arquiteto ou até profissional da construção, do drywall,
olhe para a construção seca, olhe para o steel frame com um olhar diferente, porque realmente, para mim, na nossa experiência, melhorou a qualidade do trabalho da equipe, relacionamento dentro da obra, fora a gente ganhar velocidade, qualidade, muitas outras coisas. Então, a gente vê que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre crescendo, não pode parar de aprender. Ano passado, eu estive aqui no Enix, foi meu primeiro evento. Eu estive aqui como visitante, vim conhecer a feira. Conheci a Carol naquele dia, ela estava sentada aqui, gente, nessa cadeira. Sentei ali e assisti a palestra dela com outras 3 mulheres, né? Achei incrível, falei, quem é essa mulher? Deixa eu seguir ela no Instagram, né? Ó, o meu é Obra 5.0, tá? E o meu é Carol Carsiqueira. O meu é Zanforlin Arquitetura. O meu é Gesseiro Empreendedor. Isso aí. Eles não entenderam nada, não vão seguir ninguém. Chico, bota o nosso Instagram o arroba aí no final da palestra, melhor. Boa. Então, gente, vejam só, né? Eu comecei a seguir a Carol há 1 ano, nunca imaginei que eu estaria aqui ao lado dela, né? Muita coisa foi construída no último ano aí, tanto no mercado do steel frame. Percebo este mercado com uma curva exponencial, ele está crescendo até assusta, até assusta um pouquinho, né? O tanto que cresce. E se ele cresce assim, a gente tem que estar preparado, né? Então, acho que um pouco do objetivo da nossa conversa é a gente trazer as nossas experiências aqui para que quem desejar estar preparado consiga, né? Com o nosso apoio, com o apoio de todos esses expositores que estão aqui, né? Isso vai trazer crescimento para todo mundo. Muito bom. E eu queria começar ali pela Laís. Laís, qual foi o seu momento mais difícil que você já enfrentou na sua carreira? O momento mais difícil foi quando eu comecei a design gesso, há 15 anos atrás. Era um mercado completamente masculino, né? Um universo muito masculino. Eu tinha apenas 18 anos. Então, eu era uma pirralha feminina num universo completamente não ideal aos moldes da sociedade daquele momento. Então, eu tive uma resistência, uma barreira de entrada muito grande naquele momento, Carol. Eles não conseguiam perceber que uma mulher também poderia estar em um canteiro de obras. E naquela época também não existia a quantidade de informação que nós temos hoje. E eu me lembro do primeiro Enix, né? Eu venho desde o primeiro Enix, justamente porque eu sempre busquei aprender e nós não tínhamos informação. Então, o Enix, né? Desde 2018 eu já sou fã de carteirinha e tenho percebido, inclusive, a melhora que vocês se propõem a cada ano. Estão de parabéns. Já quero abrir um parênteses aqui e parabenizar você e toda a equipe. Obrigada, Lá. Então, em 2010 foi um dos momentos mais difíceis. Foi entrar, né, conseguir adentrar neste mercado. Tinha uma resistência, principalmente por conta dos pedreiros, mestres de obras. Não tinha, né, muitas arquitetas naquele momento, então eu não conseguia me conectar muito. Então, eu fiquei ali meio que patinando um pouquinho e eu tinha muito medo, eu vou falar para vocês. Eu tinha muito medo. Eu queria fazer acontecer, eu queria entregar, mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E eu fui com medo mesmo, e deu bom. Muito bom, Lá. E você, Gi, qual foi o momento mais difícil que você já enfrentou na sua carreira? Olha, ser uma mulher no canteiro de obras é realmente desafiador, principalmente quando a gente se fala de um sistema inovador. E você tentar entrar nesse mercado que é pequeno no Brasil ainda, em termos, quando a gente pega a construção civil no geral, era para ser mais acolhedor.
E, infelizmente, tem muitas panelinhas no mercado que não querem que você cresça, não querem que você prospere e acabam tentando tirar essa oportunidade de você. E sendo uma mulher, isso fica mais difícil, porque o público masculino, eles acabam se impondo por serem maioria e terem essa dificuldade de aceitar a gente. Então, quando eu abri meu escritório em final de 2019, começo de 2020, eu tive muita dificuldade, principalmente na parte de gestão e execução de obra, e ser aceita como uma pessoa que comandava a obra e tocava. E também, pontos difíceis é a parte que eu vejo da barreira cultural do cliente em relação ao sistema. Nós ainda temos muita dificuldade de fechar o negócio por conta da, talvez, falta de pulverização do sistema na região. A gente não tem ainda muitas construções em wood frame ou steel frame que a gente consiga trazer o cliente para que ele se sinta seguro e saiba que aquilo é uma construção eficiente para ele. Então, esse também é um ponto de dificuldade que vem crescendo, vem numa margem muito boa e positiva, mas em relação ao wood frame, a gente enfrenta um pouco mais essa barreira por questão do próprio material. Verdade. A minha história é tipo daquele Joseph Clinton, lá o Everton fala, ele fala, não conta não, que parece que caiu a perna, depois o braço, o outro braço. De tantas situações que já aconteceram com a gente, né? E eu me lembro algumas dessas situações mais difíceis. Uma delas foi quando a gente pegou uma obra da Copa do Mundo. Trabalhamos dia e noite e nós nunca vimos a cor do dinheiro dessa obra. E foi ter que reunir 130 funcionários na minha frente e falar, eu não tenho como pagar vocês. A gente vai dar um jeito, mas nesse momento nós quebramos. Porque nós usamos todo o nosso recurso para comprar os materiais dessa obra e nós não temos mais saída. E eu morava na rua da empresa, então era ruim porque todo mundo sabia onde eu morava. Então aconteceram algumas vezes, eu super novinha, ser abordada na frente da minha casa. Eu lembro uma vez que um cara estava com um pedaço de pau na mão dele me esperando. Um outro que parou o carro assim na minha frente, armado. E Deus me livrou de todos eles, né? Graças a Deus estou aqui viva falando com vocês. E outros momentos também que a gente já passou. A pandemia, eu achava que ia ser... Falei, já era. Agora já era. Agora a gente quebrou de vez. Porque a gente estava se recuperando dos tombos, da enchente que a gente já tinha passado. Falei, agora vai ter que fechar a loja? E aí, o Everton, bonito, me pega Covid na primeira semana. Que todo mundo que pegava na primeira semana, a gente achava que ia morrer, né? Ele me ligava assim, cuida da minha filha, cuida da minha esposa. E eu não cuido nem dos meus. Estou dando conta nem dos meus direito. E fornecedor ligando, cobrando. Gente, caos. E aí, a gente teve um insight de ir para obras hospitalares. Falei, eles vão precisar de obra rápida. Chamei o time todo, eu falei, eu quero todo mundo na porta dos hospitais. Coloca máscara, se protege, liga, nós vamos atacar nisso. Nesse ano, nós dobramos o faturamento. Foi, na pandemia, o nosso melhor faturamento até então. Depois dali, a gente conseguiu se reerguer de novo. Então, eu creio que tudo que Deus permite na nossa vida é para aprendizado, é para nos tornar mais forte. Então, eu não costumo reclamar das circunstâncias. E uma coisa muito boa, eu sempre falava para o meu irmão assim, quando a gente estava passando por alguma situação difícil, a gente já passou por coisa pior. Como no ano passado. No ano passado eu falava esse mantra para ele, a gente já passou por coisa pior. A gente já enfrentou gente pior. Calma, Deus está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, Ele vai nos honrar. A gente tem que ter sempre essa paz no nosso coração. E nunca pagar o mal com o mal também, né, gente? Que é uma coisa extremamente importante. Todas as vezes que alguém tentava puxar o nosso tapete, que alguém tentava falar algo de nós, eu nunca pagava o mal com o mal. A pessoa criticava,
eu elogiava, falava bem. Então a gente tem que ter esse coração também, né? E você, Che, qual foi o maior desafio da sua história? Puxa na memória isso, né? Eu lembrei de um caso rápido. Quando eu tinha me formei em Maringá, no Paraná. E meu pai sempre me reteve lá, né? O máximo que ele conseguiu. E eu decidi fazer uma pós-graduação em Curitiba com recursos próprios, né? Então, vou trabalhar e vou pagar. Gente, no primeiro mês, acabou a pós, não deu certo, não conseguia nem pagar para morar, né? Já cancelei a pós. E eu fui vender curso de inglês. Eu era engenheira, formada, falava inglês, tocava piano. E eu fui vender curso de inglês, vi um anúncio no jornal, parecia atraente, né? Enfim, essa história é comprida, mas eu teve um dia, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. O ônibus era 75 centavos, eu tinha 50. Gente, era muito longe, eu estava de salto. Eu pedi dinheiro para uma mulher, que falou, senhora, me empresta 25 centavos. Esse eu acho que foi o dia mais difícil, a hora que eu tive que pedir um dinheiro num ponto de ônibus, né? Isso me deu uma grande lição, que eu carrego até hoje. Eu nunca gasto mais do que eu tenho, porque eu sempre fui profissional liberal. A gente é engenheiro, arquiteto, é natural que a gente seja profissional liberal. Hoje eu sou uma empresária, mas ainda a empresa e o meu negócio depende do meu trabalho, né? Então, eu não gasto, eu quero comprar uma coisa, assim que eu tiver o dinheiro para ela, eu vou comprar. Então, e veio dessa lição lá atrás. E outros perrengues que a gente passa, que eu acho que vale de lição, eu passei muitos em obras, né? 25 anos executando obras, a gente tem um compromisso com o cliente, nem sempre o fornecedor vai ter o mesmo compromisso, né, que a gente tem com o cliente. E aconteceu várias vezes de eu ter que suprir a falta do fornecedor, né? Varrer loja, limpar vidro, colocar coisa em tapume, isso é o de menos, né? Passamos até massa, se precisar carregar balde de massa para o cara ser mais rápido. Isso são perrengues ali que a gente dá conta, né? Em alguns casos, eu tive que deixar de ver a minha família, de voltar para casa nas minhas viagens, por causa da obra, porque a obra não estava dominada, porque se eu saísse de lá, a coisa ia desandar. Já passei 3 noites sem dormir, virando dia e noite na obra. Gente, isso faz tempo, tá? Hoje eu não faço mais. Porque se eu saísse, a obra não inaugurava. E qual é a lição disso, né? Eu só contrato gente boa. Gente ruim, parceiros ruins, gestores ruins, são muito caros, né? Então, barato, para mim, é contratar gente boa. Isso me dá paz no meu trabalho e me dá um resultado de qualidade que eu consigo estar acima de quem faz igual o que eu faço. E não necessariamente eu gasto mais, né? Porque caro é ter fornecedor ruim. Verdade, isso aí. Che. E antes da gente abrir para as perguntas, eu queria perguntar agora, qual é o sonho de vocês? Qual o seu sonho, Laís? Ai, que pergunta difícil, são tantos. Eu sempre fui muito sonhadora e executora também, né? Porque um sonho sem execução é só um sonho. Eu tenho vários sonhos pessoais, profissionais, e eu vou começar por um pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês. Na minha apresentação eu não comentei, mas eu tenho 2 filhas. Laura, de 11 anos, faz 11 agora, e a Giovana, de 8. Laura também é especial, ela nasceu com uma paralisia cerebral super leve. Super leve, Deus nos abençoou e nos poupou do pior. Então, eu sou mãe solo, e o meu primeiro sonho, então, e é o que me move e o que me faz acordar todos os dias, é a criação delas, é a formação delas, né? Para que elas sejam pessoas de bem, para que elas honrem a Deus e que elas sejam 2 mulheres íntegras. Os meus sonhos profissionais, né? Eu sonho que todos os profissionais da construção a seco se permitam a entender e a estudar um pouquinho sobre o seu business. Parece que é muito difícil, mas o meu sonho é conseguir
plantar uma sementinha pequenininha no coração de cada um deles, para que eles se percebam, para que eles se encontrem e para que eles percebam que o business deles transformam vidas. Então, esses são os meus maiores sonhos. Vamos lá. Falando em sonhos, hoje eu estou realizando um deles. Assim como a Lá, eu acompanho o Enix desde a primeira edição. E é um orgulho ver o tanto que cresceu o Enix. E é de tirar o chapéu para você, para o Everton e para todos que acompanham. E eu lembro muito bem que era pandemia, eu tinha comprado o ingresso e eu falei, puxa vida, não vai ter o Enix esse ano por conta da pandemia. E mesmo assim, vocês fizeram acontecer online, as palestras, e foi tudo muito legal. E lá eu vi um arquiteto falando sobre construção a seco. E eu lembro que eu fiz um comentário e falei assim, nossa, um dia eu quero palestrar no Enix, um dia eu quero ir lá, subir no palco e poder compartilhar o meu conhecimento sobre construção a seco. E hoje eu estou aqui realizando esse sonho, 3 anos depois. E eu quero muito mais, eu quero ser uma referência, ser mulher e estar nesse campo e estar aqui com todas essas mulheres incríveis, empreendedoras, é uma realização maravilhosa e inexplicável. E o que eu quero é fomentar cada vez mais esse mercado, ser referência para as pessoas e servir de apoio para aqueles que estão começando e querem se inspirar, tanto os universitários, mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, ser inspiração e servir de inspiração para essas pessoas, que mesmo que pareça muito difícil e impossível realizar um sonho, e que você pareça só uma formiguinha, uma gotinha no oceano, você vai conseguir. Tenha foco, tenha meta, que você, com foco e persistência, e estudando muito, você vai chegar lá. Achei, aí eu encerro. E aí a gente abre para perguntas. Eu primeiro? Olha, eu não sou uma pessoa de muitos sonhos, de sonhar, desejar algo muito específico. Nem de criar muitas expectativas. É curioso isso, né? Eu vou te ensinar isso. Olha, que acho que a gente sofre menos. Vai para a mentoria da Carol. Você nem sabe, eu estou lá, menina. Estou lá. Mas eu tenho um desejo, e ele já é antigo, que é um desejo de ensinar. Eu gosto de ensinar. E eu nunca fui professora. Ontem, a gente assistindo a palestra do Semenzato, ele falou que ele dava aula particular, né? Eu falei assim, meu Deus, eu também dei. Dei muita aula particular, ganhava meu dinheirinho. E eu gostava disso. E na obra, eu gosto de ensinar. Eu nunca tive problema, gente. Eu sou mais antiga com vocês. Agora eu quero fazer uma brincadeira com eles, posso? Gente, eu tenho 50 anos. Nessa hora vocês falam, não parece. Façam cara de chocado. Eu já tenho 50 anos, né? E eu não sofri com resistência do pessoal nas obras. Eu não sei o real motivo. Talvez porque se eu precisava ensiná-los para alguma coisa, eu me abaixava na altura deles. Então, se ele estava ajoelhado, eu me ajoelhava, eu sentava. Eu acho que isso ajuda. Então, fica a dica, né? Agora, voltando... Só que tem que ser natural, né? Eu gosto deles. A minha vida não existe sem eles. E elas, a Agnes, que é engenheira, trabalha comigo, está aqui. Então, para mim, eles são um instrumento do meu trabalho. Meu primeiro desejo, que seja um sonho, então, é que tudo flua muito bem no meu trabalho. Que essas pessoas fiquem bem. Eu oro pela saúde deles lá, pela segurança deles. Eu acho isso extremamente importante, né? Vindo, então, desse desejo de ensinar, no final do ano passado, com esta coisa do steel frame, né? De trazer uma tecnologia nova para dentro da construtora, eu percebi que eu poderia ensinar um pouquinho ali no Instagram. E criei a coragem, né, de colocar a minha carinha ali na frente da tela, que não era uma coisa simples para mim. Isso foi em agosto, setembro. Aí em dezembro, a gente tem essa parada, né, com vou fazer 50 anos, né? Aí eu falei, vou fazer 50 anos e vou mudar o nome desse perfil. Tirei o nome da construtora e daí coloquei Obra 5.0.
qual é o meu desejo ali? Talvez seja a realização de um sonho futuro, né? É ensinar, gente. Ensinar as coisas mais bobas, assim, que sejam do meu dia a dia, que tenha, né, vindo na minha bagagem. Talvez o meu ensinamento não seja o melhor para você, né? Mas eu vou ensinar mesmo assim, alguma coisa, eu creio que eu consigo entregar, né, estando ali. E tenho me esforçado por isso, dá bastante trabalho, a gente consome uma boa parte do tempo, mas eu faço com muito prazer. Então, profissionalmente, eu me realizo fazendo isso. Que lindo os sonhos de vocês, meninas. Eu tenho alguns sonhos também, né? Um deles é que o Steel Frame não seja só para os ricos. Que nós consigamos entregar isso no baixo padrão. Esse ano, eu tive um dos momentos mais emocionantes. Nós entregamos uma casa, nós fizemos uma casa 100% gratuita para uma família que estava em situação de vulnerabilidade. A casa estava literalmente caindo aos pedaços. Nós fizemos com a ONG Construid. Gente, foi tão satisfatório entregar aquela casa. Uau, foi um dos melhores momentos. Eu falei, meu Deus, eu queria que mais pessoas tivessem isso. Então, um dos meus sonhos é que o nosso sistema se torne acessível para qualquer um. Que não só a classe alta tenha acesso a um sistema construtivo de qualidade, mas que qualquer pessoa possa ter. Meu outro sonho também é, obviamente, a gente está construindo algo e a gente quer deixar um legado. Então, eu sonho com um dia em que não mais vai ser a Carol que vai estar aqui falando para vocês, talvez a Luísa, talvez o Heitor, talvez a Helena, filha do Everton, minha sobrinha. Então, eu sonho com que o nosso legado tenha continuidade, que aquilo que nós estamos plantando hoje, a gente possa colher. E eu sonho com que cada um que está aqui hoje, com que cada pessoa que se conecte conosco, com que cada pessoa que passe na minha vida, a gente possa plantar uma sementinha nela e possa um dia ouvir, aquele dia mudou a minha vida. Eu sonho com que as pessoas não se esqueçam dos seus propósitos, pelo contrário, que elas sejam despertadas, porque propósito você não se inventa. Propósito você tem que descobrir, já está dentro de você. Eu sonho com que cada um encontre o equilíbrio. Nós falamos muito sobre trabalho, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso maior patrimônio não está aqui. Tudo isso a gente faz por algo maior. Eu tenho um lema na minha vida que eu carrego, depois de uma situação que eu me perdi de mim no meio do caminho, e eu disse para mim mesma, eu não aceito nunca mais me perder de mim mesma. Às vezes a gente quer tanto se encaixar em lugares diferentes, a gente vai se podando tanto que a gente se esquece de quem a gente é. E aí eu tirei uma lição que eu levo para a minha vida, que é Deus em primeiro lugar, família em segundo, trabalho em terceiro. Não inverta a ordem. E é isso. Esse é o sonho do meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Carol bateu pesado, hein? A moça que estava me maquiando aqui antes da gente entrar, ela falou, vou passar um rímel à prova d'água. Eu falei, fica tranquila, eu sou super... Eu nem Vamos choro. para as Eu perguntas? estou desmanchando por dentro, vocês não estão entendendo. Você Vamos bateu para as pesado. perguntas, gente. Dá para fazer umas 2 perguntas, 2, 3 perguntas. Você pode direcionar a pergunta para alguém específica, para uma de nós, ou você pode fazer para todas, tá? Fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Olá, boa tarde. Boa tarde tarde. já, né? Eu queria perguntar para vocês como é que vocês fazem para trabalhar tanto e se manterem bonitas assim. Muito bom. Tem que acordar muito cedo. E eu vou muitas vezes me maquiando no carro também, me arrumando no carro. Hoje mesmo a minha maquiadora estava doente, estava com febre. Então foi eu mesma que tive que me arrumar. Eu vim me arrumando no carro. Cuidar da saúde é importante também. Fazer uma atividade física, tentar comer mais saudável, mas com um brigadeiro tão bom ali também é difícil, viu? É verdade. Olha, eu acho que elogios rejuvenescem. Então, muito Ah, obrigada.
Próxima pergunta. Nada a dizer. Primeiro, eu gostaria de agradecer a experiência de vocês, serve para mim, mas direcionada a você, Carol. Você falou que tem um sonho de levar, né, o sistema para uma renda mais baixa. Esse também é o meu. A ideia era também de ter participado daquele programa que você fez de investidor, mas eu não consegui a tempo. Isso é algo que eu venho batalhando junto com a minha sócia Neve, ela está em algum lugar por aqui, do Black. E assim, você, com todo esse know-how que você tem, por que você ainda não conseguiu atingir esse mercado? Porque o nosso sistema ele já é de alto padrão. Então, o que eu acredito particularmente? Que a partir do momento que nós aumentarmos a demanda, seja no alto ou no médio padrão, consequentemente a indústria vai se tornar mais acessível. Um exemplo disso é a minha própria indústria. Hoje nós trabalhamos um turno. Então, nós temos um custo fixo indireto que representa uma boa parte do custo do nosso produto. Se a gente aumenta essa demanda, eu tenho 2 turnos, por exemplo, eu consigo diluir melhor esse custo fixo, consequentemente, esse produto vai se tornando cada vez mais acessível. Então, nós precisamos também de outros incentivos. Tem um dos stands ali que tem uma empresa que ela é especializada em redução de INSS. Esse é um dos incentivos que o governo já está dando para as obras de steel frame. Mas eu acho que nós precisamos de mais. Os impostos são muito altos também. A gente tem impostos de importação. Nós hoje utilizamos o aço nacional, grande parte é da CSN, mas ainda assim nós precisamos de um pouco mais de incentivos. E eu acredito que aumentando a demanda de uma forma geral, o produto vai se tornar mais em conta, mais acessível. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta aqui na frente? Ali, pode falar. Boa tarde, meu nome é Andriele. Eu tenho uma pergunta direcionada para a Sheila. Quando você começou a fazer as obras da franquia em específico que você citou, eu quero saber quais foram os principais desafios em relação às especificações técnicas que a marca já tinha relacionadas ao sistema que você queria utilizar. Sim, obrigada. Fazer obra para empresas maiores é mais fácil. Elas são mais organizadas, né? E os projetos, fazer obras rápidas, para fazer obras rápidas é necessário que tudo esteja resolvido antes da obra iniciar. Se o cara for decidir a cor da parede, o modelo da janela, depois que a obra começou, tudo isso vai atrasar a obra. Então, realmente, a gente faz obras muito rápidas. Gente, em alvenaria, eu cheguei a fazer uma obra desde a fundação, com estacas, até a entrega e inauguração em 68 dias. E no steel frame, a gente consegue isso mais rápido, mas com uma extrema organização. Então, não é difícil, né? O difícil é a gente chegar nesses clientes, né, mais organizados e que vão confiar no nosso trabalho, né? No meu caso, o que aconteceu? Eu já fazia obras há cerca de 15 anos, obras de shopping, e na minha cidade, eu moro em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, tá? Eu tenho uma segunda base em Curitiba, mas eu moro, meu marido, minha filha, em Jaraguá do Sul. Eles fizeram uma loja na minha cidade, e o shopping pagou a obra, e eu que fiz. Às vezes até a contragosto do cliente, né? Preferi uma empresa homologada. E a obra ficou muito boa. E daí, com o resultado do meu trabalho, que eu consegui entrar no cliente, ser cadastrado. Então, o que eu creio é que a gente fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, independente para quem for, é o que vai fazer a diferença. Desafio, eu passava muitas noites, tá? A minha primeira obra para esta corporação, eles me deram um prazo de 45 dias. Tinha uma demolição, era uma obra complicada dentro de um shopping. Aí eu pensei, bom, 45 dias, acho que eu vou ter que trabalhar de dia e de noite, né? Aí eu tinha uma equipe de dia, que 5 horas eles iam embora, eu não tinha como segurar, eles não ficavam. Aí eu contratei uma outra para de noite e eu ficava com eles direto, gente. Eu ia para casa, tomava banho, voltava 8 horas, ficava até 1, 2 da manhã. No outro dia, 7 horas, eu estava lá. E, tipo assim, tem a meta, vamos fazer, né? Só finalizando, né? Quando eu entendi que entravam os equipamentos e a montagem da loja,
eu entendi que a obra devia estar pronta. Isso veio, acho que com uns 37 dias, mais ou menos. E quando eles chegaram, a loja estava pronta, prontíssima. Não faltava nenhuma cantoneira. E eles ficaram chocados, como assim a loja está pronta? Falei, está pronta, não tinha que estar pronta? Não, não, a gente estava só entrando com a cozinha. Você teria mais 7 dias para terminar a obra, né? E, então, assim, quando a gente faz um pouco além do que o cliente espera, um pouco além, a gente surpreende. E, às vezes, a colheita não vai vir no primeiro cliente, não vem reconhecimento, ninguém vai bater nas tuas costas. Eu não tenho nenhum troféu lá em casa, sabe? Mas ele vem. Ele vai vindo aos poucos, ele vai vindo por indicação. Então, hoje, eu me sinto realizada profissionalmente, de verdade. Não tenho... Assim, meu desejo agora é transbordar. Isso aí, muito bom. E a nossa última pergunta? É para todas. Tá bom. Esse é meu primeiro Enix. Esse é meu primeiro Enix, né? Eu nunca tinha vindo. Eu não trabalho na obra, mas o meu marido trabalha na obra. Então, de vez em quando, eu acabo indo com ele, fazendo algumas tarefinhas, né? Mas como é meu primeiro Enix, eu achei interessante porque eu conheci várias esposas e a gente conversando sobre como que a gente pode ajudar os maridos, enfim, os bastidores. Aí eu queria saber de vocês qual é o pensamento de vocês sobre as mulheres que estão começando e também aquelas que estão nos bastidores mesmo. Que tipo de incentivo a gente pode dar, o que a gente pode fazer para poder fazer a empresa deles crescerem também. Vamos lá. Maravilhosa, Elisa. A gente já conversa e se conecta muito. E ela realmente já começou a fazer a diferença. Elis, eu te sugiro cuidar da parte onde o Márcio tem a maior dificuldade. Cada um é bom em alguma coisa. E ambos, com habilidades diferentes, se completam. Então, eu costumo falar que eu não monto drywall na velocidade que os meus colaboradores homens montam. E eles não conseguem estratégias e vendas, por exemplo, com a habilidade que eu tenho, com a maestria que eu faço. Então, perceba quais são as habilidades complementares de vocês. Olha, eu sou boa nisso, eu gosto disso, e é aqui que eu vou fazer a diferença. Muito boa essa dica. Porque talvez se você for tentar bater de frente ou tentar adentrar no universo dele e talvez se sobressair ou não, eu acredito que vai começar a gerar conflitos. Então perceba quais são as suas melhores habilidades profissionais da qual você consegue agregar na empresa do seu marido. E aí vocês vão se complementar. Muito bom. Senhoras e senhores, essa foi a nossa rodada de mulheres. Muito obrigado pela participação de vocês, meninas. Muito obrigado pela participação de cada um aqui na plateia.